Filme sobre espiritualidade que eu tenho certeza que você vai adorar assistir. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube do Bruxo Nordeste. Uma análise e uma recomendação do filme que eu acabei assistindo chamado A Profecia Celestina. Então caso você já quiser saber sobre esse vídeo e caso você já ficou interessado, então já vai fazendo o seguinte, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa a curtida e caso você quiser mandar um filme para eu poder assistir e trazer como vídeo, manda que eu vou estar assistindo, vou estar trazendo um vídeo sobre e vou estar fazendo minha análise. A primeira coisa que eu achei extremamente interessante falando sobre esse filme foi a capacidade de atuação das pessoas que estavam lá. Eu senti sinceramente muita verdade, muita conexão com os atores que estavam fazendo aqueles papéis, porque de fato carregava muita verdade. Por mais que seja um filme antigo, eu vejo que teve ali um empenho de poder entrar dentro do personagem para poder fazer sentido à história. Faça a sua parte e vai ter o que quer. Basicamente, se trata de um professor de história que ele viaja ao Peru por conta de uma profecia, né? No caso de vários tipos de pergaminhos que carregam uma profecia religiosa. Esse filme, ele tem uma religiosidade mais cristã. E por mais que meu canal seja de bruxaria, é necessário que a gente faça esse tipo de interpretação, porque dessa maneira vai ser muito interessante a gente poder falar como a milícia, no caso, o Estado, ele tem essa questão dessa correlação com a espiritualidade dos líderes religiosos, ou seja, a igreja e o Estado tendo maior poder que a igreja e consequentemente assim, entendeu? E esse tipo de batalha que acontecia de fato, né, dentro da nossa história, que a gente consegue perceber dos registros históricos, onde de fato a igreja queria ter mais poder que o Estado, ou então o Estado queria ter esse poder a mais sobre a igreja, queria podar certos tipos de coisas. O primeiro ponto que eu consigo perceber, né, sobre a questão desses pergaminhos que acabava existindo, era que era uma coisa que era muito verdade para eles e para a população. Então, esse filme também, ele fala muito sobre a questão de que não só eles acreditavam, mas eles viam verdade naquilo e falava assim sobre a questão de mediunidade. Naquele filme fala muito sobre a questão de como a nossa energia ela acaba sendo projetada e como a nossa energia acaba interferindo na energia de outras pessoas. Que no caso é o momento onde o rapaz ele está conversando com a moça e a maneira como ele conversa não é uma maneira agressiva, mas a maneira como ele se comporta, a maneira como ele projeta e como a energia dele está voltada a isso, faz com que a mulher ela se sinta muito com a energia um pouco acuada, se sentindo dominada. Tanto que é falado sobre isso segundos depois. Mas o que foi que eu disse? Não foi o que disse, foi o que você fez. A sua energia fez ela se sentir como se quisesse controlá-la. Ela se sentiu dominada. Ah, qual é? Eu não estava fazendo isso, vai. Verdade? Não estava tentando persuadi-la a fazer alguma coisa? Não. Manipular? Ela não está acostumada com isso por aqui. E aí, o que acontece sobre essa situação? A gente consegue perceber como a nossa própria energia, ela pode ser um tipo de, ela pode afetar a energia de outras pessoas. E como outras pessoas conseguem afetar a nossa energia? Tanto que não é à toa que muitas vezes quando a gente convida uma pessoa para nossa casa, a gente sente o clima mais pesado, meio como se ficasse, tipo assim, sabe, uma certa sensação esquisita, porque não é à toa, porque energia é uma coisa que existe, porque energia está nas plantas, energia está no sol, energia está na lua, energia está nas nossas atitudes, no nosso pensamento, então tudo é energia. Tudo se faz presença. Então a gente consegue perceber como a espiritualidade está presente até mesmo na nossa comunicação. Então, assim, apesar de eu não ter conseguido assistir esse filme completo, inteiro, por conta que eu acabei dormindo no meio do filme, mas não era porque o filme era chato. Na minha defesa, é porque eu estava assistindo esse filme 5 horas da manhã e eu acabei ficando com sono. Aí eu acabei dormindo e cochilando com a televisão ligada.
Aí eu voltei a dormir, mas eu depois desse vídeo eu vou terminar o filme. Mas essas foram as minhas especificações do que eu consegui achar. E o que vocês conseguem perceber também de como a espiritualidade está presente em tudo, porque tudo é espiritual mesmo, entende? A maneira como a gente se comunica com as pessoas, né? A maneira como a gente se comporta, o cuidado que a gente tem com o nosso próximo, de fato revela isso. Então a gente consegue perceber esse tipo de coisa na prática. Então, A Profecia Celestina é um bom filme para retratar sobre coisas espirituais e também, né, falam sobre questões sociológicas e históricas, porque lá, né, os militares que agem na verdade mais como milícia, tem um momento muito específico que vocês podem acabar percebendo no filme das pessoas religiosas dali acabam morrendo porque não dão informações de onde está o pergaminho que não foi encontrado ainda. E por ele querer manter esse sigilo, ele acaba morrendo por conta disso, porque ele tem essa questão desse amor à fé dele, entendeu? Daquilo que ele acredita. Então, ele não tem como se fosse o medo da morte ou coisa do tipo, porque a morte, ela antes poderia ser interpretada como se fosse uma coisa que daria medo, porém, para ele não é isso. Para ele não é interpretado como medo, porque ele não tem medo de morrer se ele está no caminho certo. Ou seja, quando aquilo está muito certo, quando ele é uma pessoa bem resolvida espiritualmente, aquilo não é fator de medo para ele, nunca vai ser. Então, essa foi a minha avaliação e as minhas interpretações do que eu achei do filme, né? E caso você quiser assistir, é só você procurar o nome do filme no YouTube que você consegue assistir e conferir ele aqui no YouTube. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui agora. Estou continuando fazendo conteúdos de magia, bruxaria e espiritualidade aqui no meu canal do YouTube, porque eu quero que seja um canal grandioso e grande, né? Mas para ter essa grandiosidade no meu canal, precisa ter constância e a gente vai conseguir isso. Então, estou começando, né, a criar meu próprio público aqui. Então, muito obrigado por ter assistido aqui até o final e é isso. Até depois. E até o próximo vídeo.